Sejam bem-vindos ao CC Street Edition. Eu já estou aqui muito bem acompanhado. Estou com um Diogo Faro, que é humorista, cronista, autor... O Diogo Faro, sim. Cronista, humorista, autor deste belíssimo livro que se chama Processo de Humanização em Curso. E eu queria já começar por aqui, que é a minha pergunta: quem ler este livro, o que é que vai encontrar aqui? Bom, o livro é um bocado autoexplicativo, mas no sentido de que tem sido o meu crescimento enquanto comediante, enquanto cidadão, essencialmente, de tentar ser uma pessoa um bocadinho melhor e não conseguindo sempre, não é? Claro. Mas é a minha tentativa de ir aprendendo como é que funciona o mundo e se eu consigo contribuir para que seja um bocadinho mais justo, um bocadinho mais bonito. Senão, claro que não vou salvar o mundo, não vou mudar o mundo assim tanto, mas pelo menos se conseguir ajudar a que as pessoas à minha volta tenham uma vida um bocadinho melhor e mais justa, tem sido esse o meu processo e, portanto, isso acaba por passar, mas depois acaba por passar por muitos assuntos. Eu posso tentar dizer por alto, começa um bocado no capitalismo e no neoliberalismo, no sistema socioeconómico no qual vivemos e que determina as nossas vidas, quer queremos, quer não, tanto do ponto de vista de leis e de maneiras dos mercados funcionarem e da nossa mentalidade funcionar, de maneira como nós vemos o trabalho, como desprezamos o ócio e o lazer, e depois como isso também está associado tanto agora à saúde mental como burnout e depressões, etc. Como a desigualdade económica que causa tanta fome, tanta pobreza, tanto sofrimento. E depois como esta desigualdade económica, e aqui desenvolvo um bocadinho mais por aqui, etc. Depois como é que esta desigualdade económica também está a dar espaço a muito crescimento de populismo e a extrema-direita pelo mundo todo, na Europa e em Portugal, como sabemos. E como é que isso depois fomenta outras coisas e que eu a seguir falo, fomenta não, neste caso não fomenta, mas falo dos assuntos como o feminismo, o racismo, direitos LGBT, até capacitismo e no fim na emergência climática e como a emergência climática vai estar ligada ao início do livro, porque é potenciada pelo capitalismo, obviamente, e como prejudica sempre as mesmas pessoas, cada vez mais prejudica sempre as pessoas mais pobres e nomeadamente as pessoas pobres negras, está-se uma escalada de coisas. Parece assim um bocado muito vago, mas na verdade as coisas estão todas ligadas, foi isso que eu tentei pôr um bocado no livro. Este livro tem algum público em específico, ou achas que é uma leitura fácil para toda a gente? Eu acho que é uma leitura fácil, porque eu descrevi isto de uma maneira leve, isto não é um livro, é sobre política e sociedade, certo, mas é escrito, tem piadas, está escrito com uma maneira, tentei que fosse de uma maneira leve, em que há partes dramáticas, que se eu ponho aqui um facto, que são factos que, por exemplo, 9 milhões de pessoas por ano morrem à fome, 3 milhões delas são crianças, não tem muita graça, certo, não é? Mas noutras partes eu tento pôr um bocadinho mais de leveza nos assuntos para que as pessoas se entretenham também a ler o livro. E lá está, e é um processo. Eu não sou agora um super cidadão, não, quer dizer, eu falho muitas vezes e até é público. As minhas falhanças são muitas vezes quase sempre públicos e de grande escala. Mas depois um gajo levanta-se e continua a tentar fazer um bocadinho melhor e portanto o livro também vai falando um bocadinho deste nosso processo. Tu és uma pessoa muito, muito viajada e gostas de fazer uma espécie de retiros que tu fazes muitas vezes. Houve algum trigger nessas viagens que te fizessem escrever muito sobre isto e começar este processo de criação para este livro? Não propriamente uma viagem específica. Eu não lhe chamo retiros, que parece um bocado mais clichê, mas na verdade acaba por ser quando eu viajo sozinho, e para mim é muito importante viajar sozinho, gosto muito de viajar sozinho, porque é desconfortável. Tu gostas de estar nesse desconforto? Sim, o desconforto, toda a responsabilidade é tua nas decisões que tomas de restaurantes que escolhes ou não escolhes, os hotéis, os caminhos que escolhes, as horas que sais. Mas como é que tu és nessas viagens? Tu dás-te com pessoas, dás-te a conhecer ou queres mesmo... Já acontece muitas vezes, já fiz viagens grandes como 5 semanas para a Índia ou 3 semanas para o Sri Lanka, ou recentemente fui 6 dias para Nápoles sozinho, uma coisa pequenina e tal, mas ao mesmo tempo conheci lá pessoas, conheci um casal de espanhóis, conheci umas italianas, mas ao mesmo tempo gosto muito de estar sozinho e refletes muito sobre pronto, é o clichê, mas sobre a vida, sobre a própria existência, sobre as relações das pessoas, sobre as coisas todas, e tens tempo para estar sozinho, e para mim isso é muito importante. Eu não tenho uma viagem que tenha sido assim o início deste processo, nem um momento da minha vida, em viagem ou não, até como disse, é um processo, está sempre a acontecer, e o que eu falo muito no livro e que tem muito a ver é, nada disto vem
inerentemente de mim. Eu não acordo um dia e penso, agora descobri o que é o feminismo. Não, eu só vou construindo assim graças às pessoas que me rodeiam. Eu sou muito agradecido a todas as pessoas. Umas que, por exemplo, escritores que eu leio, etc., escritoras, ou as minhas amigas e os meus amigos. É com as minhas amigas mulheres que eu aprendo o que é feminismo, o que é ser mulher, qual é a vivência das mulheres. É com os meus amigos racializados, ou com escritores negros ou ciganos, que eu aprendo o que é ser uma pessoa racializada, qual é a vivência dessas pessoas. Eu e tu não sabemos disso. Tu começaste a escrever este livro há mais ou menos quanto tempo? Esta Penguin, a minha editora Eurídice Gomes, convidou-me, então, olha, um mês antes de irmos para casa, ou assim, na primeira quarentena. Há 2 anos, mais ou menos. Sim. E foi, foi todo um processo. Tu sabias logo que eles convidaram-te mesmo a escrever sobre isto? Ou foi uma ideia que foi dada por ti? Ou foi em conjunto? Como é que foi esse processo criativo? Foi ela que me convidou, na verdade, para eu falar sobre estes temas. Ela já me acompanhava nas redes sociais e achava que eu escrevia bem. E gostava de ver os meus pensamentos ligados todos num livro. Pois, a estrutura, até fizemos mais ou menos os dois em conjunto, mas eu comecei a delinear e percebi que era por aqui. Ok, eu explicar como é que ainda há tanta desigualdade de género e tanto racismo, tenho que explicar o sistema que continua a alimentar isso, que é o capitalismo. Como é que o capitalismo, nas suas várias formas, ainda alimentam essas desigualdades e como é que se alimenta destas desigualdades. E, portanto, depois fui ligando as coisas com experiências próprias, com os falhanços próprios, com avanços próprios, e fui tentando ligar, e sempre com referências às pessoas, sejam minhas amigas, sejam escritores, etc., para que as pessoas, para quem está a ler, perceba isto não é nada de genial ou de iluminado, não sei o quê. Isto é uma condensação, claro, da minha visão do mundo, mas que eu absorvo através dos outros e a minha aprendizagem através dos outros. Tu tinhas ou tens um podcast chamado Desta para Melhor, que está disponível, que entretanto está em pausa, diria eu. Sim. Não é? E esse podcast também foi importante para a construção deste livro, ou o livro já estava completamente escrito quando tu começaste o podcast? Foi, sem dúvida, é uma boa pergunta, vês? Vês como não fazes só perguntas, mãe? Não, tem sido boas todas. Está em pausa porque estamos à procura de financiamento. Gostávamos muito de voltar a fazer uma segunda temporada. Foi muito enriquecedor e, portanto, tudo tem contribuído muito para o meu processo e para a escrita do livro e para as coisas que virão a seguir. O livro é uma continuidade só do meu trabalho dos últimos anos e daqui vou continuar para outras coisas. E o Desta para Melhor, claro, que eu estou a falar com o Capicu, ou com o Rita Blanco, com o Dino, com o Nuno, ou com o Vanderdinho. Pessoas que nunca ouvimos bem a falar sobre. A falar um bocado mais destes temas, falámos também de ambiente, feminismo, de racismo, das suas vivências. Estou a absorver muito, estou a aprender muito com o que é a vida dessas pessoas. E as suas experiências, portanto, obviamente contribuiu sempre muito também para a escrita deste livro, e não só, às vezes pode estar agora na altura da pandemia não tanto, mas estás a beber um copo com alguém e estás numa festa e estás a conhecer pessoas e estás a ouvir histórias e estás sempre a absorver tudo e a tentar crescer e a tentar aprender com os outros. Eu queria pegar por aí por coisas que estão a acontecer neste momento na sociedade. Um dos teus últimos posts no Instagram é sobre o Squid Game, que anda a criar esta polémica toda e anda a influenciar muitas pessoas pela negativa. Tu achas que deveria existir uma forma de privar os mais novos a assistir a este tipo de conteúdos? Qual é que tu achas que era a maneira ideal para que isto... Eu, honestamente, eu não sei nada sobre crianças. Sobre crianças, sobre as pessoas mais jovens, sobre estas histórias que nós temos. São pessoas pequeninas que andam para aí, eu acho que são divertidas às vezes, não quer ter para mim. Portanto, eu não tenho nenhum conselho educativo ou educacional para dar. O que eu escrevi foi mais, ironicamente, de ver esta preocupação agora. Porque deu várias reportagens em vários sítios. Os especialistas estão preocupados com Squid Game e as crianças viram Squid Game. Pronto, para já não sei se os pais não deviam ser um bocado responsáveis por aquilo que as crianças veem. E depois a minha analogia foi o Squid Game retrata o mundo. Retrata exatamente o que é o mundo. Certo. Retrata exatamente o mundo onde de uma elite financeira muito poderosa e um sistema, lá está, capitalista, em que deixa montes de pessoas desesperadas
por se salvarem, são as classes mais baixas, acabam por ser influenciados a lutar uns contra os outros, que é o que acontece aqui. A competição é muito mais valorizada em vez da cooperação, infelizmente, porque nós, acho que instintivamente como humanos, somos muito mais virados para a cooperação, e isso em momentos de aflição até acaba por se ver muitas vezes, mas muitas outras vezes somos instigados à competição e a luta pela sobrevivência. É isso que retrata o Squid Game, enquanto os ricos estão a brincar a ir ao espaço. Pronto, ali os ricos não estão a brincar a ir ao espaço, mas é parecido, estão lá a beber os copos e não sei o quê, é muito parecido. Pronto, difícil uma analogia com isso, no sentido de o que é mesmo violento é o mundo onde estamos a viver, onde milhões de pessoas morrem à fome, onde milhões de pessoas morrem por doenças completamente desnecessariamente, onde milhões de pessoas são alvo de racismo, onde em Portugal são assassinadas 20 e tal mulheres, quase 30 mulheres às mãos dos maridos e dos namorados por ano, onde há 25 mil casos de violência doméstica por ano. Sei lá, o mundo é mesmo violento. Portanto, eu percebo, porque claro, as crianças se calhar não devem ver uma série onde está tudo a dar tiros de cabeça nos outros. Mas pronto, foi só uma analogia que o mundo é um bocado chato. E falando nessa violência, entre aspas, as redes sociais achas que têm um papel também, ou seja, negativo? Achas que as redes sociais são mais positivas ou mais negativas no que toca a essa violência que tu falas? Essa questão é muito abrangente, porque há a questão da nossa participação nas redes sociais. Nós, os cidadãos comuns, e há pessoas boas e bem intencionadas nas redes sociais. Eu falo também ou seja, como estavas a falar, estávamos a falar das crianças e como isso tem influenciado, esta série, por exemplo, tem influenciado imensas crianças. Eu queria fazer esta comparação com as redes sociais, ou seja, se achas positivo as crianças já crescerem neste mundo de comparação constante, que é o que as redes sociais... Efetivamente, tem-se visto que não, e tem-se visto agora até não me lembro do nome da ex-colaboradora, da ex-funcionária do Facebook e do Instagram, que deu uma entrevista grande, curiosamente umas horas antes do blackout, em que uma das coisas que diz é que está mais do que provado a influência muito negativa que tem no jovem, inicialmente nas raparigas, o Instagram, os traumas todos que está a criar em relação aos padrões de beleza, etc. E depois a maneira como os algoritmos do Facebook e do Instagram, principalmente do Facebook, estão mesmo programados para gerar ódio, porque é o ódio que gera mais emoções reativas e mais intempestivas, e isso faz com que as pessoas fiquem mais tempo nas redes sociais e faz com que as redes sociais ganhem mais dinheiro. Portanto, está uma máquina montada para os donos fazerem dinheiro, enquanto nós, ratos, andamos na roda do hamster, não é? Aqui para gerar mais dinheiro para aquelas pessoas e completamente às vezes consumidos. Eu próprio às vezes para mim, porque é que eu estou há 5 minutos a fazer scroll no Twitter, não sei o quê. Diogo, estou a gostar muito desta conversa, mas entretanto o Ricardo Maria também está noutra conversa. Vamos vê-lo. Estamos de volta à conversa com o Diogo Faro. Muito obrigado mais uma vez por estares aqui. Estamos aqui no Celina Secret Garden e vamos continuar a nossa conversa. Já estivemos a falar aqui deste livro Processo de Humanização em Curso. Tu também tens um novo programa na RTP2 que se chama Scroll, e para quem ainda não viu, eu já assisti a um episódio sobre o racismo e achei muito interessante, mas para quem não assistiu ainda, o que é que tu podes dizer sobre este? Isto é um conceito que ainda não existia. Sim, mas é um conceito do qual estamos muito orgulhosos. Não fui eu que tive a ideia, descarto-me já, não quero ficar com créditos dos outros, mas fico muito contente pela ideia que tiveram, a todos. Isto veio de todos e dos realizadores que trabalham para todos, e é uma ideia original em que gravámos 14 episódios, cada um com o seu tema, e onde estamos a dar voz a jovens, desde os 17 anos até aos 30 e poucos, que já não é assim tão jovens, né? Tipo eu, mas a média há de ficar nos 20 e tal, 25, 26, não deixando de ser pessoas ainda muito jovens, que normalmente não têm lugar na televisão. E sendo que 95% deles são desconhecidos, nem sequer são conhecidos das redes sociais, da televisão, de lado nenhum. São cidadãos normais. Houve um anúncio no Instagram em que as pessoas puseram um anúncio para casting, no Instagram, e as pessoas mandaram self-tape, né? Um videozinho a dizer: eu quero ir ao Scroll falar de mercado laboral porque me interessa sobre este assunto, porque estou a acabar a faculdade e estou preocupado, etc. Eu quero ir falar de racismo porque sou um jovem cigano, como aconteceu antes. E assim foi. Depois a produção escolheu os convidados e depois eu fui a casting também, eu e a Bia Tavares, a JB, fomos a casting também.
e deu-nos um gozo imenso fazer aquilo, e acho que isto é um lado muito louvável do programa, é dar voz a jovens, já por aí já é bom, porque nestes temas, nesta opinião, porque não é normal de haver nem no RTP, nem na 2, nem na SIC, e desconhecidos, portanto nós já temos sido, é raríssimo um jovem cigano ir à televisão falar da sua experiência, Claro. da sua vivência, ter mais pessoas negras a falar, e temos várias pessoas negras, não só falar de racismo, porque isto também é muito importante. É muito importante que seja, as pessoas negras não têm que ir só falar de racismo e da sua experiência. Então, são pessoas que têm opinião sobre as coisas todas, como qualquer outra pessoa. Tivemos um episódio sobre feminismo, foi muito importante, sobre a identidade de género, portanto, tivemos várias pessoas transgênero, homem trans, mulher trans, pessoas não binárias. E portanto acho que isto tem sido muito enriquecedor, para mim foi muito enriquecedor, e acho que o programa tem um grande mérito. Eu posso dizer isto à vontade, lá está, porque a ideia não é minha, acho que é de um grande mérito estar a dar voz a estas pessoas, a esta geração que é o futuro, não é? Os temas também não foram vocês que escolheram? Não. Foi tudo, Eu fui para lá, tudo feito fui a um por- casting, Foste a um casting, passaste lê isto, tenta fazer isto com graça e não sei o quê, e passadas umas semanas e, ligaram. e já conhecias a Bia, que faz o programa conhecia contigo? lá, demos Também- muito bem, e fico muito contente também de estejam a dar uma oportunidade a uma miúda desconhecida, 18 anos, está a começar a fazer televisão pela primeira vez, e adorei trabalhar com ela. Espero que ela tenha muito sucesso e que seja o início de uma grande carreira para ela. Eu vi um bocadinho deste último episódio, que foi sobre o racismo, em que houve uma situação que, a certa altura, uma das convidadas, negra, saiu Sim, do estúdio meio. Como é que foi para ti, enquanto apresentador, estares à frente de um programa deste, que é um tema fraturante da sociedade, teres de lidar com... Ou seja, não foi racismo porque que ali Aquilo lidaste. foi uma tentativa mas foi de invisibilizar a vivência dela, mas para mim não houve dúvida nenhuma onde declarei que eu estava. Como né? é que foi para ti lidar com essa pressão a meio de um programa, teres também tu saíste, também foste ter com ela, como é que foi? Na verdade foi muito fácil porque não era sobre mim. Eu nem tive que pensar sobre mim, se para mim era fácil, se era difícil. Nunca foi sobre mim, não era eu que me estava a sentir atacado. Não era, a minha única obrigação não era como apresentador, era como cidadão, como Diogo Faro, não como apresentador. Eu fiz o que era o mínimo expectável de mim. Fui falar com uma Mafalda lá fora, fui confortá-la, fui dizer que se ela não quisesse continuar o programa, que não tinha que continuar, se quisesse tudo bem, continuávamos, e fui confortá-la e dizer que estávamos lá para apoiar e que estava tudo bem, e que era mais do que normal ela sentir-se atacada e sentir-se triste e revoltada, e chorar, etc. Portanto, para mim, enquanto apresentador, nem sequer pus a questão, é fácil, é difícil. Eu fui lá só porque era o mínimo dos mínimos enquanto cidadão, percebe? Porque aquilo não foi agradável, como é óbvio, Claro. como se viu. E atenção, aquilo depois ficou no programa com a autorização da Mafalda, porque a Mafalda fez questão, e eu percebo perfeitamente, porque aquilo demonstra o que é que as pessoas negras sentem no dia a dia. Aquela frustração que lhe saiu espontaneamente, obviamente, é aquilo que se sentem as pessoas que são alvo de racismo, e portanto acho que aquilo espalha bem, infelizmente, o que se passa tantas vezes. Tu achas que este programa pode vir a ser muito importante para a nossa sociedade melhorar? Olha lá! Melhorar em alguns aspectos, tais como, ou seja, feminismo, racismo, xenofobia, tudo mais. Eu espero que sim, eu espero que o do racismo e preconceito teve muito impacto, teve de facto muito impacto, e espero que, para o bem e para o mal, faça muitas pessoas ver e refletir a sério sobre aquilo. Por exemplo, eu volto a reforçar que é muito raro, além das pessoas negras, a pessoa, estava lá uma rapariga brasileira a falar super bem, e um rapaz jovem cigano a contar coisas que se calhar muitas vezes nós não fazemos ideia do que é a vida de um jovem cigano, ainda por cima ativista. Adorei conhecer o Mário, mas noutros programas também foram muito importantes, lá de identidade de género, e reforço também, por exemplo, da saúde mental. Acho que o da saúde mental foi muito importante haver um programa para jovens, dedicado a jovens, mas que os pais também veem, em que os pais puderam perceber o que é que os seus filhos, entre os 17 e os 20 e poucos, 25, se calhar 30, estão a passar. As nossas incertezas todas enquanto Zs e millennials, a instabilidade com o futuro, a precariedade, a ansiedade até com a emergência climática, as coisas, ou às vezes por razão nenhuma, porque a depressão e a ansiedade ou a bipolaridade acontecem sem às vezes uma razão que seja palpável. Portanto, e ter lá aqueles jovens que a dar o seu testemunho e a dizer: ultrapassámos, pedimos ajuda, sabes? A importância de não ter vergonha, de não sentir culpa e de pedir ajuda, acho que pode ser muito importante. Tu já começaste desde muito cedo a ser ativista, e tu sentes que já há uma evolução na nossa sociedade em geral sobre estes temas, ou seja, que já é muito mais fácil para as pessoas falarem, e já evoluímos mesmo a nível de mentalidade. Não consigo fazer um barómetro ao certo, mas eu quero acreditar
que sim, que lá está. Eu não mudo a sociedade nada sozinho, eu limito-me a aprender com os outros e depois a tentar transformar em textos ou a fazer no meu espetáculo um lugar estranho, falo muito de assuntos, ou num livro e tentar espelhar a minha visão e tentar usar aquilo que é o meu privilégio, é essencialmente o privilégio de já ter tantos seguidores, de me fazerem entrevistas, etc., para dar voz a outras pessoas quando posso chamar pessoas para os meus espetáculos ou para as minhas apresentações de livros, etc., para lhes dar o palco que muitas vezes não têm. Não sei bem ao certo se está a evoluir, quero acreditar que sim, vejo muito mais pessoas preocupadas, vejo à minha volta amigos meus, se calhar já evitam fazer uma data de piadas machistas que faziam há 5 ou 6 anos, portanto quero acreditar que sim, apesar de muita coisa má também ir crescendo em Portugal, quero acreditar que há um lado muito positivo e de muita gente a querer mesmo um mundo ou um país cada vez menos racista, cada vez menos machista, menos homofóbico, etc. Diogo, obrigado. Vamos só Obrigado. ouvir aqui a conversa da Maria Correia, que esteve a conversa com o Magazine, uma conversa muito Magazine. emotiva, de certeza absoluta, portanto vamos vê-la. Tchau, Magazine. Obrigado, Maria. Uma conversa muito inspiradora com o Magazine. Eu continuo aqui com o Diogo Faro, que também estamos aqui a ter uma belíssima conversa. Diogo, agora queria falar um bocadinho sobre o teu podcast, que é o E a Tua Passagem de Ano, que vem de uma fotografia polémica, que toda a gente sabe dessa fotografia. Sim, mais ou O menos nome, no mundo, o toda a nome gente veio sabe. daí. E do que é que fala mais ou menos esse podcast? É de situações tuas, de dia-a-dia? São as minhas reflexões. As tuas Portanto, relações? Pronto, a polémica, o nome veio daí porque a polémica passou, as coisas, aquilo aconteceu, eu assumi o erro, eu sei que fui para Lerma, toda a gente já sabia, mas havia, continuava um monte de gente ainda, qualquer coisa que eu dissesse, bom dia, e a tua passagem de ano? Man, não, pá, pronto, e de maneira que eu arranjei de dar a volta, eu já estava há algum tempo que pensava em ter um podcast, pensei, isto é o nome perfeito, sempre que alguém me disser isto, vai estar a fazer publicidade. Resultou, quase é raríssimo alguém me falar de passagem de ano. Olha, tu tens, eu não sei se tu estavas à vontade para falar disto ou não, mas tu tens um episódio muito giro, Já me vou enterrar, porque às teu vezes digo lá coisas. podcast, que é sobre a história com o Nuno Luz. Isso. E eu gostava de saber em que pé é que está essa situação neste momento. Opa, tem águas de bacalhau. Tem águas de bacalhau? Deixámos. Sei lá, aquilo aconteceu. O que eu contei no vídeo e no podcast é tudo real. Felizmente tem montes de testemunhas, não só amigos meus, como muitas pessoas estavam lá no aeroporto e depois me fizeram questão de mandar mensagem, pessoas que eu não conheço, dizem: olha, Diogo, eu sou testemunha, vi tudo o que aconteceu. Precisares de for da tribunal ou não sei o quê, precisares de alguma coisa, eu estou aqui como testemunha. Mas pronto, não valia a pena avançar para o tribunal. É muito Palermo o que aconteceu, mas pronto, está para trás. E nunca mais falaram sobre isso também. Quem eu e o Nuno Luz? Sim, nunca mais falaram sequer. Não, mas se ele quiser combinar um combate de boxe, vamos a isso. Fica aqui o desafio, não quiseres? Mas tem que ser a sério, com um árbitro, luvas. Agora, isto em aeroportos é meio estúpido e descabido. Olha, portanto. Entretanto, foi uma boa conversa, Diogo, gostei muito. Obrigado, igualmente. Entretanto, se quiserem comprar o livro do Diogo, Processo de Humanização em Curso, está disponível em todo o lado, todas as lojas. Sim. Tem em todo lado. Pá, eu acho que nas bombas de gasolina não está. Nas bombas de gasolina não, está. dos poucos sítios onde não está, mas podem comprar Está nas livrarias pela normais. internet, também podem comprar. É, todo lado. Pronto, fica É uma aqui. leitura fácil. Eu não me fico nada ofendido se lerem só quando estiverem a fazer cocó, porque também é assim. Também pode dar jeito. Também. Sim, não fico nada ofendido, portanto comprem e divirtam-se. Pronto, olha, Diogo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado também ao Celina Secret Garden, que foi um excelente espaço que tivemos aqui. Muito bonito, cheio de plantas, com António Variações aqui atrás. Verdade. Fantástico. E portanto, muito obrigado. Pronto, e fiquem por aí. Adeus e um abraço. Tchau. Beijinhos.